Estamos aqui mais um sábado, né? Para que a gente possa começar o vídeo do bate-papo com amigos. E lembrando que hoje o bate-papo com amigos é com todos que tiverem condição de participar aqui comigo, trazendo perguntas, trazendo dúvidas, medos, angústias. Oi, Rafaela, que prazer ter você aqui comigo. Que bom que você chegou. Estou justamente dizendo que o meu bate-papo vai ser com vocês. Que vocês que estiverem aqui assistindo, dividindo comigo esse momento, para a gente falar sobre essa grande preocupação, tá? Que é a questão da preocupação que a gente tem com o que os outros pensam, das dificuldades que a gente tem, muitas vezes, de ter atitudes em função do que o outro vai pensar, do que o outro vai sentir, às vezes até a perda do amor do outro, né? As dificuldades que a gente tem para dizer não e assim por diante. Então a gente vai começar aí o nosso vídeo e eu vou começar conversando com vocês, e quando vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão fazendo, que eu vou seguindo adiante aqui. Hoje não teremos um convidado que vai dividir comigo esse momento. Vou fazer uma live mais curta, né? E nós vamos conversar sobre essa questão. Vou colocando aqui enquanto a gente espera para ver se mais alguém vai entrar. Eu vou colocar aqui qual é o nome da nossa live de hoje, né? Quem são os outros? Tá? Então, nós vamos trabalhar essa questão aqui. Oi, Henrique, que bom que você chegou, né? Vamos ver aí quem são os outros. Vamos fixar o nosso comentário. Para a gente poder começar a trabalhar essa questão de quem são os outros, a qualquer momento vocês podem enviando perguntas, depois esse vídeo vai ficar disponível, caso vocês queiram. Oi, Henrique, mandar um acenozinho para vocês dois aqui. Eu gostaria de começar, né, então, dizendo que vai ficar disponível no IGTV, tá bom? E também no meu YouTube, psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes, na playlist Bate-Papo com Amigos, tá joia? Bom, conforme eu estava dizendo para vocês, eu quero começar falando a respeito da aprendizagem que a gente tem desde pequeno, né? Os outros sempre são importantes o tempo todo na nossa vida. A gente sempre vai crescer aprendendo com os outros. Quando a gente começa a falar, a gente chama de aprendizagem com a comunidade verbal. Eu vou aprender a falar através da imitação. Eu vou ver o que o outro falou e vou começar a gaguejar, vou começar a falar a respeito de acordo com a imitação, muitas vezes, né? Então, o outro fala água, eu começo gaguejando, começo desenvolvendo toda a minha habilidade verbal, a minha habilidade também de oi, Michele, seja bem-vinda, né? Então, eu começo a aprender através da comunidade verbal. Os outros falam e eu aprendo a falar. Muitas vezes, o que eu falo já começa a ser aprendido em função do reforçamento social. O que é o reforçamento social? É o elogio, é aquele momento que as pessoas elogiam, batem palma, dão risada para a criança, e a criança aprende a falar e acha legal. Então a criança começa a pedir água, e todo mundo acha que lindo, ela já aprendeu a pedir água. Ela fala papá, mamã, e ela já começa a ser reforçada, né? Então a gente tem essa aprendizagem verbal desde criança. Tudo que a gente faz também é ou reforçado ou punido. Em psicoterapia, na verdade, na teoria comportamental behaviorista, a gente fala que para treinar um comportamento existe um reforço diferencial. O que é o reforço diferencial? Quando a comunidade vai reforçando o comportamento que mais se aproxima do comportamento desejado. Então, quando eu quero ensinar a criança a falar, comer sozinha, caminhar, ir ao banheiro sozinho, treino de toalete. Então, todo esse contexto, ele vai ser... Seja bem-vinda, Lorena. Vamos lá, nosso grupinho aqui está crescendo e eu quero conversar com vocês. Por favor, vocês mandem perguntas, tá? Que eu vou falando e a gente vai depois aquecendo e vocês vão se sentindo mais à vontade para conversar. Então, todos
todos os nossos comportamentos, eles são ou reforçados, como eu acabei de dizer, a comunidade verbal elogia, de alguma maneira ela reforça o comportamento, e podem ser também punidos. Então eu posso ser punida por ter caído, eu posso ser punida porque eu derrubei o vaso, eu posso ser punida por conta de alguma coisa que eu disse, eu posso ser punida por conta de alguma coisa que eu senti, isso não é nada, dorzinha de barriga à toa, vai passar e assim por diante. Então, a comunidade verbal, ela está constantemente ou reforçando ou punindo o meu comportamento. Quando eu faço um movimento para frente, significa que o reforço, principalmente o reforço positivo, quer dizer, a apresentação de alguma coisa bacana, legal, satisfatória, depois que eu faço alguma coisa, ela tende a aumentar a frequência desse comportamento. Já a punição, eu recebo alguma coisa logo depois que eu faço, que eu imito um comportamento e eu recebo algo ruim, desagradável. Então é uma punição, tá? Pode ser apanhar, pode ser um xingamento, pode ser qualquer coisa que faça com que eu não tenha mais vontade de fazer aquilo e a frequência daquele comportamento vai lá embaixo, tá? Então a gente já a vida toda, desde pequeno, aprende conviver com os outros, seja pra gente aprender a fazer coisas, seja pra gente aprender a deixar de fazer algumas outras coisas. E isso vai na nossa experiência, na nossa história de aprendizagem, ajudando a gente desenvolver o nosso jeito de ser, o nosso perfil de personalidade, né? Então eu fiz algumas anotações aqui. Seja bem-vindo, Luiz Fernando, muito obrigada pela sua presença também. Enfim, a gente vai percebendo que na adolescência, essa questão da comunidade social, ela vai se tornando mais importante ainda, tá? O que quer dizer mais importante ainda? O adolescente, ele convive em grupo. Inclusive, a gente vai ver se faz uma live, né? Tem uma seguidora minha que respondeu as minhas perguntas nos stories, falando a respeito de como a gente vai voltar nessa convivência quando acabar a pandemia, as dificuldades dos jovens, a dificuldade das crianças, da retomada dessa aprendizagem social, né? Depois de 1 ano e meio, praticamente, no mínimo a gente vai viver aí 1 ano e meio. E a aprendizagem social durante, essa convivência social durante a adolescência, ela é fundamental. Então, primeiro, eu vou levar tudo que eu tenho da minha casa, da minha família, de toda a minha história dentro da escola, naquela fase da infância, eu vou carregar toda essa bagagem, toda essa minha história de aprendizagem, vou levar para a adolescência. Lá eu vou testar com os meus amigos, tá? Oi, Mari, que gostoso você aqui. Vamos lá, vamos conversar sobre quem são os outros, né? Estamos começando aí da infância, como que os outros influenciam, né? E já chegamos na adolescência. Psicóloga Patrícia, né? Não dá para ler direito aqui, seja bem-vinda também. Então, na adolescência, essa comunidade social, ela passa a ser mais importante ainda, porque eu vou fazer como se fosse um espelhamento com as pessoas, com os meus colegas da escola, né? Geralmente a adolescência já é aí 9º ano, 1º, 2º, 3º anos do ensino médio. E aí a gente vai aprendendo através dessa questão. E os próprios colegas, eles vão ser punitivos ou reforçadores. E a partir, vamos dizer assim, de uns 9, 10 anos, às vezes 8 anos também, a gente começa a perceber que as crianças às vezes são bem punitivas, né? A gente começa a ter os apelidos, a gente às vezes sofre um pouco dessa zoação, da zoeira, às vezes chega no nível mais grave que pode ser o bullying, e aí a opinião dos outros passa a ser cada vez mais importante e eu modifico o meu comportamento, o meu jeito de agir em sociedade em função do que eu tô convivendo com aquelas pessoas, porque eu preciso de um grupo, preciso fazer parte de um grupo. Então eu vou modificando alguns comportamentos e dependendo desse grupo eu vou ter um tipo de atitude. Às vezes pode ser uma atitude bacana, às vezes pode não ser uma atitude tão bacana assim. E nós vamos tendo aí toda essa história dessa aprendizagem social que vai trazendo para nós esse convívio, vai trazendo para nós essa questão de estar junto com as pessoas, tá? Mas durante muito tempo na vida, vocês viram que eu fiz aquele Reels, né? Aquele videozinho falando quem são os outros, né? Os outros vão pensar, os outros vão dizer, os outros vão falar, os outros vão deixar de me amar. Quem é os outros?
né? Os outros estão te trazendo o que de bom? O que, que as pessoas estão trazendo para você de bacana, que vai fazer com que você seja uma pessoa mais satisfeita, uma pessoa melhor, uma pessoa mais bacana, uma pessoa mais feliz, principalmente. Então, essa questão de ficar demais preocupada com a opinião do outro, ela vem desde que a gente é pequeno. A opinião do outro influencia muito, muito, muito a gente. Agora, a live que eu tô querendo fazer com vocês hoje é a respeito da gente ter uma aprendizagem de como não deixar que a opinião dos outros vá me destruindo, me derrube. Isso que é a preocupação. Por quê? Porque dentro do consultório, a gente percebe que as pessoas, elas têm muito receio de fazer as coisas que elas gostam, as coisas que elas fazem. Oi, Karina! Como vão vocês da Raiz? Muito prazer em tê-la aqui, é uma honra. Né? Acabei de pensar em você, que no finalzinho eu vou falar aquela questão de que nós também somos os outros para alguém. Não esqueci, o seu comentário foi muito bacana. Então, vamos voltando, né? Então, durante a vida toda é importante, mas a live, ela é principalmente preocupada com aquele outro que faz com que eu deixe de ser eu mesma. Com que faz com que eu comece a não achar que ser eu mesma, falar o que eu falo, fazer o que eu faço, isso para de ser feito, porque o outro está me criticando, o outro está dizendo assim, para com esse negócio de live, Ana, para, você vai falar sozinha, está louca? Você não tem medo do que os outros vão pensar? Então é muito isso, né? O que os outros vão pensar se você fizer um videozinho lá do Reels, né, ou do TikTok? Nossa, que ridículo, que vergonha alheia. Então as pessoas começam a influenciar uma pessoa que gosta de dançar. Acabei de falar de você, Danila, acabei de falar. Depois você volta lá, seja muito bem-vinda. Tenho o maior orgulho de ter você como seguidora, fiel aí. Obrigada pela sua participação e do seu comentário, né? Enfim, então a gente começa a perceber essa crítica exacerbada, né? Então a gente começa a se deixar levar, a gente começa a se sentir punido e a gente não quer mais fazer aquilo porque a gente precisa que o outro nos aprove. Então, quem são os outros, na verdade, são as pessoas que fazem a aprovação ou desaprovação daquilo que eu estou fazendo. Então, uma pessoa que gosta de dançar, retomando, né? E ela gosta de fazer as dancinhas, né? Vai lá e dança, e faz as lives, e faz os videozinhos rápidos, né? E faz as dublagens. Uma pessoa que gosta de teatro, ela vai usar e abusar dessa questão. E vai aparecer nas redes sociais. Algumas pessoas não fazem isso, porque elas têm medo do que o outro vai pensar. Ah, eu vou fazer isso, gente, só pelo amor de Deus, vão achar que eu sou ridícula. Você imagina eu, com mais de 50 anos, ficar fazendo dancinha? Acha que eu vou ficar fazendo aquelas coisarinhas lá? Poxa vida, né? De onde a gente tirou a ideia que existe idade para dançar, idade para cantar, idade para aparecer no Instagram, idade para tirar foto, idade para se maquiar e ficar legal, não é mesmo? Então a gente fica muito preocupado. E eu tô dando os exemplos das redes sociais, porque as redes sociais, elas são mesmo um lugar que deixa a gente muito mal. Às vezes a gente consegue tirar da rede social uma coisa bacana pra gente, mas às vezes a gente usa essas redes sociais só pra martelar a gente, né? Aquele negócio do chicotinho, assim. Ninguém me curte, ninguém me dá like, ninguém comenta nas minhas publicações, como se isso fosse alguma coisa extremamente importante. Então vamos parar para pensar, cada um de vocês que estão aqui, né? Nós estamos agora em algumas pessoas, depois outras pessoas que vão assistir. Vamos, cada um de vocês que está ouvindo isso, olá Ronaldo, seja bem-vindo, né? Cada um de vocês, eu quero que vocês pensem agora o que faz vocês curtirem ou deixarem de curtir uma publicação. Vamos dar uma pensada, né? O que leva vocês a participarem, comentarem alguma coisa ou não? Existem várias razões, tá? Enquanto vocês estão pensando, e cada um de vocês já deve ter levantado algumas coisas, eu vou falar das minhas, por exemplo. Muitas vezes eu entro no Instagram, rapidinho, para postar alguma coisa profissional, algum conteúdo, não dá tempo de entrar para conseguir fazer comentários e curtir as coisas dos outros.
Às vezes eu não curto porque é alguma coisa, por exemplo, que eu não concordo muito, que destoa um pouco da minha opinião pessoal, tá? Às vezes eu não curto por falta mesmo de, sei lá, de passou batido. Não deu tempo, né? A gente tem muitos seguidores e às vezes a gente não consegue seguir todo mundo. E naquele momento que eu entrei, eu não consegui curtir. E às vezes acontece de eu não curtir alguma coisa, por quê também? Às vezes porque a gente tem inveja, é um outro motivo, né? Depois vocês vão colocando aí os motivos de vocês. O que é a inveja? Existe a inveja que me motiva, uma inveja que é uma mola. Eu vejo alguém que tem uma coisa e eu quero aquela coisa para mim. Então eu vou descobrir o que aquela pessoa fez para conseguir aquilo que ela tem. Então é uma inveja que me leva a querer ter o que o outro tem, porque o outro tem alguma coisa bacana e eu quero trabalhar para conquistar aquilo. Mas existe uma inveja que me destrói. É aquela inveja que vira e fala assim, ai que ridículo, Ana Cristina, que ridículo aquele dia que você fez aquela live, que ridículo aquela dancinha que você fez, né? Às vezes a pessoa gosta, ela gostaria de fazer, mas ela não consegue, ela não tem coragem, ela tem vergonha, ela se preocupa demais com a opinião dos outros e ela não faz. E às vezes ela se preocupa demais com a opinião dos outros também porque ela é muito crítica, que é o que a Karina me falou no comentário. Às vezes nós vamos ser o outro do outro, não é verdade? Então, a gente fica tão preocupado com o que o outro vai pensar, o outro vai falar e o outro vai fazer em função do meu comportamento, e a gente tem que entender que ele vai falar ou fazer em função da história de aprendizagem dele, que é o mais importante ainda, né? Eu vou ver aqui o que a Mariana comentou, né? As redes sociais precisam de muita maturidade emocional porque viraram termômetro de nosso valor pessoal fundamental, Mariana. Importante não cair na armadilha de se valorizar por likes. Exatamente, Mariana, exatamente. As redes sociais, elas nunca devem ser um termômetro. É o que eu acabei de falar para vocês. Imagina que vocês estejam baseando o comportamento de vocês, o que vocês sentem, o que vocês pensam a respeito de vocês mesmos, em função de likes, em função de joinha que vocês recebem. Gente, tá ferrado, tá ferrado. Sabe por quê? As pessoas vão ter várias razões para fazerem ou não fazerem. Quantas vezes você esquece? Eu nem sei quantas vezes, porque eu não presto muita atenção, eu li alguma coisa que eu gostei e esqueci de dar like. Porque é um conteúdo que tá lá como se fosse uma placa que eu passo. Já pensou todas as placas que você lê na rua, quando você tá andando? Você já pensou se tudo que você visse na rua, eu vi aquela florzinha lá, nossa, põe um like embaixo da florzinha, põe aí um like pra mim. Aí eu olho ali, eu falo, gente, olha aquela placa, gente, genial, o cara que fez o marketing, que fez a logo, que fez isso daí, põe um like embaixo daquela plaquinha. Gente, muitas vezes a gente não para e pensa. Não é toda hora que você vê um conteúdo e você consegue dar os likes, né? Então a gente precisa prestar um pouco dessa atenção para não ter esse termômetro. Rede social não é termômetro para que a gente possa se preocupar com a opinião do outro. Ai, ninguém gostou do que eu escrevi. Como assim ninguém gostou? Tá? Como assim ninguém gostou? Outra coisa, indiretas, achar que é indireta. Façam igual aquele videozinho que diz, né? Olha, gente, se quiser fazer indireta pra mim, não serve. Quando você quiser dizer alguma coisa pra mim, você escreve meu nome e sobrenome, por favor, né? Não, as pessoas já ficam achando, ai meu Deus, olha, tá falando pra mim, parece que tá falando pra mim. E não é pra gente, né? Então, essa armadilha que a Mariana tá falando é importantíssima. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Depois a Rafaela colocou aqui, vê que a postagem é de tal pessoa e já pula para a próxima publicação, né? Bom, eu não sei muito bem o que você quis dizer aqui, né, Rafaela? Mas às vezes acontece também. Assim como, eu ia falar isso mais pra frente, mas assim como tem pessoas que eu gosto, tem pessoas que eu também não gosto muito bem. Com a maturidade, a gente vai começando a pensar assim, gente, por que eu não gosto daquela tal de Ana Cristina? O que ela tem que me incomoda? Então, com o tempo, a gente começa a se questionar. Mas, normalmente, no dia a dia, a gente não para. Às vezes, a gente não gosta daquela pessoa por uma ou outra razão que está relacionada à nossa história de vida, que é onde eu vou chegar já já. Estou só respondendo aqui o pessoal, depois eu já vou voltar. Aqui é Patrícia, né? Patrícia Calvo.
delícia! Não tinha visto só foto, que delícia! Às vezes não curto ou comento por pressa ou porque não faz sentido para mim, exatamente. Gente, isso que a Patrícia falou é fundamental. Vamos lá. Quantas vezes você lê um livro na sua vida? Lê o livro. Ah, bom, muito bem escrito. De repente, você lê o mesmo livro 5 anos depois e aquele livro arrebenta. Gente, era tudo que eu precisava ouvir. Não é verdade? Então, às vezes a pessoa tá vendo aquela postagem e não tá fazendo sentido para ela. Pode ser que já tenha feito, pode ser que não esteja fazendo agora, pode ser que um dia aquela postagem faça efeito para ela, mas não é aquele momento que ela estava precisando ouvir aquilo. Às vezes a gente lê, eu vejo às vezes, né? Às vezes eu leio alguma coisa e falo, caramba, arrebentou, né? Por exemplo, eu coloquei assim, não aguentei, tive que compartilhar acho que foi ontem que eu compartilhei uma publicação do Leandro Carnal. Por que aquilo foi tão importante para mim que eu quis compartilhar? Por que eu compartilho as coisas no meu Instagram? Porque ele é meu, não é verdade? Ele é meu e lá eu tenho a minha cara de psicóloga. Então eu compartilho, eu acho legal e quero que aquilo tenha visão. Quero deixar aquilo para que as pessoas possam ver aquilo. Agora, eu tenho controle se as pessoas vão ver ou não? Não vou. Não vou ter controle se as pessoas vão ver ou não. Mas aquilo calou fundo e eu quero dizer pro mundo que isso é legal para mim. Se os outros vão achar legal ou não, já não interessa muito. Então é nessa maneira que a gente tem que tomar as nossas atitudes. Tá? Por enquanto eu tô falando de rede social, mas daqui a pouco eu vou falar de outras coisas. É que a gente tá muito nesse vivendo virtual, né? Nós não estamos tendo aquela vivência social que a gente tinha todos os dias antigamente. Vivência social no trabalho, vivência social em festas, vivência social em vários lugares. Agora a gente tá tendo muito na questão da pandemia, né? A vivência social nossa está sendo restrita, às vezes, às pessoas que estão mais próximas, né? Então mudou um pouco isso. Então, eu coloquei lá e eu postei alguma coisa do Leandro Carnal, que ele estava dizendo sobre a morte, né? A morte que estava levando um monte de gente e que ele sabe que ele vai encontrar com essa morte, mas que ele não gostaria que fosse agora. E pediu para ela um tempo. Dá um tempo, morte, né? Dá um tempo. Você tá levando gente muito bacana, dá um tempo. E assim, a maneira como ele escreveu me tocou. Se querem saber de uma coisa, que eu já li post de gente que tem uma opinião totalmente diversa minha, ou religiosa, ou uma visão totalmente diferente de mim, política, e eu li uma coisa que aquela pessoa escreveu que eu falo, caramba, bacana, gostei desse post, né? Então, às vezes, eu posso até não compartilhar, posso até não curtir, entendeu? Mas eu gostei daquilo. Então a gente tem que tomar cuidado, pelo amor de Deus. Se você não teve curtidas no seu post, esquece. Esquece. Tem muitas coisas que levam em conta a sua publicação ser curtida ou não. Tem muitas coisas que levam em conta, mas principalmente o que está acontecendo com a pessoa que está aqui atrás, ó, do outro lado do celular. Vamos lá. Já pula para a próxima, isso que eu falei da Rafaela, né? Às vezes não curto ou comento por pressa e não por não fazer sentido para mim. Exatamente, Patrícia. Exatamente. Né? Mariana falando. Existe um estudo de que os conteúdos que são mais engajados são de humor, raiva, aprendizado e informação. Algo que endosse minha opinião ou com as quais nos identificamos profundamente. Exatamente. Vocês lembram de uma brincadeira que tem? Eu adoro ouvir as pessoas quando elas falam as coisas que combinam comigo. A pessoa que fala aquilo que eu penso é a pessoa que está certa. Então existe essa tendência, né? Então, por exemplo, se vocês pensam como eu, né, a respeito dos outros, a respeito da opinião dos outros, vocês vão falar, nossa, concordo. Se vocês pensam diferente, vocês não vão gostar do que eu estou falando, né? Agora, o que isso de verdade tem a ver comigo ou não? É o próximo item que eu vou falar para vocês. Aqui, a Rafaela tá falando, é como se a internet fosse um campo de competição. Não, é sensacional, totalmente isso, né? Estamos competindo uns com os outros. Nossa, a Rafaela tem muito mais like que eu, a Rafaela tem muito mais seguidor que eu. Caramba! Vocês sabem quem são todas as pessoas que estão seguindo vocês? Fala sério, vocês sabem quem são todas essas pessoas?
Eu não sei quem são todas aquelas pessoas. Eu lembro dessas pessoas constantemente? Não. Então, é legal a gente ter seguidores, porque é igual um joguinho, né? Sabe aquele joguinho de ludo que você tem ali, ganha pontinho? Aquele joguinho que você vai botando cartinhas umas em cima das outras do mico, né? Mico, jogo de memória. É isso. É só para colecionar. Porque fazer sentido realmente, não sei se faz, tá? Aqui a Karina, né? A ilusão da vida linda, pessoas bonitas, felizes, bem resolvidas, que a internet quer colocar em nós. É verdade, né? Nossa, Ana tá sempre feliz. Nossa senhora, aquele sorriso da Ana Cristina tá sempre feliz. Eu tô sempre feliz? Pergunta pro meu marido, pra minha mãe, pra minha filha, pros meus vizinhos. Pergunta. Não, a Ana não tá sempre feliz, eu não estou sempre sorrindo. Agora, pra que eu vou sair de casa emburrada? Né? Então não significa que você está sempre feliz. Às vezes você tá feia, cheia de olheira, você bota um filtro no Instagram e não tá bonita. E não é para estar sempre bonita, é uma ilusão, exatamente isso, né? Parece que as pessoas têm que estar sempre bem resolvidas. É muito complicado. Existem muitos estudos que realmente estão trazendo, né? A Mariana até falou das coisas que mais chamam a atenção dos outros, né? Inclusive quando fala da vida pessoal, quando você posta marido, filho, vó, vô, né? Então as pessoas adoram, as pessoas curtem, chama mais atenção. Então a vida pessoal das pessoas chama muita atenção, né? Ai, que gostoso! Entraram mais pessoas, a Ellen, Dona Elza, aqui a Cris, Pedro Faustino, sejam todos bem-vindos. Oi, Mai, vamos lá, me contrata. Pode contratar. Já falei, né? Sou facinha, vamos dar aula sim. Que bacana. Vamos lá. Será que a velocidade das coisas do mundo, a Cris, né? Será que a velocidade das coisas do mundo não nos torna menos interativo com as coisas? Deixa eu ver se eu entendi. A velocidade faz com que a gente fique menos numa determinada atividade. Será que é isso? Né? A gente interage menos tempo, porque logo eu já tenho que mudar de atividade. Cris, se for isso, eu acredito que sim, tá? Por quê? Porque hoje em dia a gente já não fica mais tanto tempo fazendo uma coisa, porque logo a gente já tem outra para fazer. Então a rapidez com que tudo vai caminhando, ela com certeza tem essa característica, sim. Adriana Botarelli, seja bem-vinda. Oi. Bom, agora que deu um tempinho aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou dizer uma frase que eu falo muito no consultório, que é o seguinte: aquilo que o outro fala, pensa e faz, pouco ou nada tem a ver com aquilo que você é, com aquilo que você pensa, com aquilo que você faz. Depois vocês voltam a fita para entender isso que eu disse. Por quê? Por que o que o outro faz não está totalmente relacionado comigo, com o que eu sou, com o que eu penso e com o que eu faço? Porque ele vai avaliar o que eu disse, o que eu senti, o que eu disse que senti, porque o sentimento ele não é observado, né? A não ser pelas nossas expressões e pelo nosso comportamento verbal. O outro vai olhar e vai, entre aspas, aí se sentir bem, gostar ou não gostar e até às vezes julgar o que eu fiz, fruto da história de aprendizagem dele. Eu costumo dizer que as pessoas, elas têm baúzinhos. Eu devia ter pego um baúzinho, né, que eu sabia que eu ia falar dele. A gente carrega um baúzinho embaixo do nosso braço. Nesse baúzinho, a gente tem cartinhas. Igual essas cartinhas aqui do meu calendário da Marte, né? Que ela fez dessa forma, das cartinhas assim. Então, o meu baúzinho é assim. Então, vamos supor que a Gabi, que acabou de entrar aqui, Gabi Zbiel, né? Ela me falou alguma coisa. O que eu vou fazer? A Gabi falou alguma coisa pra mim, eu virei e falei, ai, deixa eu ver isso aqui, que assunto, o que eu tenho aqui no meu baúzinho sobre isso? Aí eu vou lá. E aí, em relação a esse assunto, tá escrito assim: você tem que ser grossa com essa pessoa. E aí eu sou grossa com essa pessoa. Eu fui grossa com essa pessoa porque ela falou alguma coisa que mereça a minha grosseria, ou eu fui grossa com ela porque na minha historinha de aprendizagem eu peguei aqui a fichinha que traduz o que ela disse como agressão.
Eu acho que a resposta é óbvia, né? Eu traduzi aquilo que ela falou como agressão. E eu acabei de ver aqui que a Adriana Botarelli, grande colega que eu amo de paixão, ela diz, cada um vê com as suas próprias lentes. Exatamente, a Adriana chamou de lente, eu chamo de cartinha. Tudo que o outro faz para mim e tudo que eu faço para o outro vai passar por filtros e vai ser respondido em função da minha história de aprendizagem, tá certo? E aí eu gosto de contar uma história para vocês que é assim. Vamos pegar a Adriana que falou das lentes aqui. Eu e a Adriana, a gente é amiga. Aí um dia nós duas estamos juntas e a Adriana briga comigo. Nossa, a Adriana fica super nervosa. Ana, para, fica quieta, cala a boca, você tá me enchendo o saco, eu não aguento mais você, né? Chega, vamos parar de conversar. Bom, eu vou falar para vocês duas alternativas, mas eu sei que existem mais alternativas. A primeira alternativa é eu sair de lá, pé da vida com a Adriana, tá? Super chateada com ela, falando que ela foi uma grossa comigo, que ela foi estúpida, que eu não quero nunca mais olhar na cara dela. Ou eu posso simplesmente virar, sair de lá, chateada, e pensar assim, caramba, o que a Adriana tem hoje? A Adri não tá bem. Puxa vida, a maneira que ela me tratou, ela não deve estar legal, porque na verdade eu fiz nada para ela se sentir desse jeito. E eu não entendi. A Adriana não tá bem. Então eu vou esperar um pouco essa poeira baixar e vou entrar em contato com ela para ver se ela tá bem e tudo mais. E depois de 1 ou 2 dias eu entro em contato com a Adriana e falo, Adri, o que aconteceu, cara? O que você fez aquele dia que você me tratou mal daquele jeito? Às vezes pode acontecer desse telefonema não ser legal, mas pode acontecer dessa Adriana ainda virar e falar assim, Ana, super desculpa, eu nem entrei em contato com você porque eu tava morrendo de vergonha, tá? Mas realmente eu fui grosseira com você. E aí a gente retoma, tá? E a gente vai voltar à nossa amizade. Vocês podem dizer pra mim assim, mas Ana, a gente precisa de maturidade pra isso. Sim, dentro lá das minhas fichinhas, eu preciso buscar uma fichinha que se chama maturidade, que se chama dar conta das coisas. Significa amadurecer, conseguir fazer uma leitura mais realista daquilo que está acontecendo. Trabalhar para o meu desenvolvimento, trabalhar para aquilo que eu gosto, trabalhar para as coisas que me fazem bem. E eu entender esse lado, onde estou eu e onde está o outro. Tem uma frase muito antiga que fala, né? O que é meu e o que é do outro. O mau humor aquele dia era daquela moça que eu chamei de Adriana brincando, né? Quando eu tô falando de uma coisa que me fez mal, às vezes é porque eu já não estou bem. Às vezes a minha capacidade, às vezes a minha vulnerabilidade emocional está alta naquele momento. E vulnerável é igual gripe, né? Se eu estou com a imunidade fisiológica, física baixa, eu pego mais fácil uma gripinha. Se eu estou com a minha vulnerabilidade emocional alta, se eu estou vulnerável, se eu não estou legal aqueles dias, nossa, qualquer coisa vai me ofender. Então vocês estão entendendo que a gente vai estar de um jeito dentro da nossa história de vida, dentro do nosso momento de vida, e o outro também. Tá bem? Vamos ver aqui mais coisas, vamos conversar, né? A Cris falou, o mundo quer que a gente... o mundo quer a gente inserido num mundo que cobra demais da gente na agilidade. Isso mesmo, Cris, você tinha falado, né? Da gente correr, sai de uma coisa, não presta atenção, diminui a interatividade, a gente aprende menos, né? E aí a gente acaba realmente não dando conta. E aí o mundo cobra essa agilidade. Vamos fazer rápido, né? A Mariana tem algumas coisas que ela fala também sobre isso, né? Aí a Adriana falou que eu já usei bastante, né, das próprias lentes. É difícil cobrar do outro que ele enxergue com as mesmas lentes que a gente usa. É lógico, gente. É muito difícil um brasileiro que nunca estudou alemão entender o que o alemão tá falando. Então eu preciso conhecer o outro, eu preciso conhecer a linguagem do outro para poder fazer essa leitura e a compreensão do que o outro está dizendo. Porque se eu não fizer esse momento de sair um pouco de mim, entendeu? E entender a história de aprendizagem do outro, eu vou só me sentir ofendida.
entendeu? A Mariana de novo dizendo como a vida fica mais leve diante desse olhar. Sim, com certeza, né? Com certeza, ela fica mais leve quando a gente olha e percebe que o outro vai responder para mim fruto da aprendizagem, da história de aprendizagem dele, tá bem? Vamos supor que eu tenho um cabelo liso, comprido, né? Loiro, sei lá. E aí vamos supor que alguém na infância teve uma babá loira de cabelo liso que era chata, que era bruxa, que dava bronca, que judiava daquela criança. O que vai acontecer? É muito provável que a primeira impressão que eu tive, vamos supor, né? Essa criança teve, quando viu uma loira de cabelo liso na frente, não foi uma impressão boa. Às vezes ela não gostou muito daquela pessoa de cara. Por quê? Porque na história, o que a moça loira fez? Nada. Mas na história de aprendizagem, aquele adulto, aquele jovem, ele não gosta de loira. Não gosta. Muito menos de cabelo liso. Porque ele lembra daquela pessoa. Gente, olha, tem uma coisa muito engraçada. Quando eu era criança, muito criança, pensa jardim 1, pensa 5 anos. Eu tenho 53, eu nunca esqueci isso. Tinha uma menininha lá no parquinho, chamava parquinho na minha época, que chamava Silvana. Essa Silvana, ela pegou meu bracinho de bebezinho que eu era, beliscou de deixar marca, Até hoje eu não gosto do nome Silvana, até hoje. E eu tenho grandes amigas que chamam Silvana, Silvânia e assim por diante. Hoje eu já não fico mais com aquela aversão. Mas durante muito tempo eu não gosto desse nome. Olha que interessante. Então, às vezes a gente não gosta de um nome. A pessoa, coitada, tem o nome de Ana Cristina. Não foi nem ela que escolheu. E a gente tem uma história de aprendizagem que a gente já antipatiza com a pessoa por causa disso. É uma coisa doida, né, gente? Que delícia. Eu espero estar correspondendo à expectativa de vocês de quando vocês entraram aqui, né? Amanda, não falei oi pra você a hora que você entrou. Amor da minha vida, adoro Amanda. Cris, vamos lá. Poderíamos dizer que ultimamente acabamos vivendo uma realidade mais superficial de valores e de personalidade? Nossa, Cris, essa pergunta é uma pergunta bem importante, é uma pergunta muito séria, tá? Eu não sou uma pessoa que gosta de generalizar. Não gosto muito de dizer, estamos vivendo uma realidade superficial, que não tem mais valores nem nada. Tem um sociólogo, tá, que chamava, né, o Bauman, tá, que ele dizia o seguinte, que a gente está vivendo um momento onde os valores e os costumes antigos não funcionam mais e os novos ainda não foram criados, né? Então, o Zygmunt Bauman, ele fala, é o autor da Modernidade Líquida, né? Esse livro viralizou, né? Esse livro, ele foi muito lido. Então, ele fala justamente isso. Então, nós estamos vivendo, eu não vou dizer superficial, porque superficialidade existiu a vida toda na história da humanidade. Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento que não é mais do jeito que era antes, com uma rapidez muito maior. Por exemplo, a minha avó, a minha mãe e eu fomos educadas de maneira muito semelhantes. Hoje, vocês de 30 anos não vão conseguir educar os filhos de vocês da mesma forma que vocês foram educados. E a minha mãe me educou do jeito que ela foi educada, com os mesmos valores, os mesmos costumes, às vezes as questões religiosas, socioculturais. Então isso é muito importante da gente perceber. Nós estamos vivendo um momento hoje que nós, inclusive que estamos aqui, precisamos nos adaptar, questionar o que era antigo e começar a perceber qual é o sentido de muita coisa. Como assim sentido? Até eu tô perguntando o que eu quis dizer com esse sentido, né? O sentido que é no sentido de que a gente precisa entender os valores de que eu preciso de bem-estar e o outro precisa de bem-estar também. A profundidade, deixa eu só acender a luz aqui.
A profundidade do que eu estou falando e fazendo, ela tem que ser não só em relação ao meu bem-estar, mas em relação ao bem-estar do outro também. Né? Semana passada a gente teve a live com o padre Alisson, né? Um padre muito bacana, muito estudioso, muito humano, e ele estava dizendo justamente isso, da compaixão e da misericórdia, né? Que a gente tem que ter com o outro e a autocompaixão comigo mesma. Então essa questão da realidade superficial superficial e de valores e de personalidade, ela está em fase de transição. Agora, um valor nunca vai cair de moda, é o valor à vida, né? Então nós estamos tendo que viver muito essa questão da vida mesmo, de vida, a minha vida, a vida do outro. E o que é a minha vida e a vida do outro? É o bem-estar meu e do outro, dividir o meu bem-estar com o outro. É o direito à comida, alimento meu e do outro. É o direito a conforto e dignidade meu e do outro. Então vida é tudo isso, é vida, é dignidade, é ter onde fazer cocô e xixi, as sanitárias, questões sanitárias, de limpeza, de cidade, de cidadania, né? Djamila Ribeiro estava falando exatamente isso, a gente está numa crise de civilidade, tá? Então a gente tem que ter essa questão, para que a gente não seja tão superficial. Em que temos que estar mostrando na realidade, que temos que estar mostrando sempre uma aura positiva e alegre. Não, exatamente. Acaba que se a gente generalizar para uma superficialidade, a gente vai acabar tendo essa questão, né? De mostrar, super bonito, sempre legal, né? Os filtros do Instagram que eu gosto, eles justamente servem para isso, né? Vamos lá, por mais desarrumada, às vezes eu faço algum videozinho, alguma coisa que eu tô totalmente desarrumada dentro de casa, aí eu ponho um filtro que leva embora até minha olheira, né? Porque minhas olheiras são enormes, sempre foram. Exatamente. Sueli, não vi que horas que você entrou, Su. Karina tá dizendo, Cris, fale um pouco, por favor, do politicamente correto. Parece que hoje ficamos muito presos a isso e por isso acabamos deixando de ser o que somos. Karina, você falou uma coisa fundamental. Acho que politicamente correto serve para ser o nome de uma live, sabe? Só isso já dá uma live inteira. Gente, o que é o politicamente correto, né? Nós temos questões relacionadas a tomar cuidado com palavras que possam demonstrar preconceito, racismo, desprezo pelo que o outro é. Então, muito até do nosso português a gente já não pode mais usar. Então, por exemplo, antigamente você falava assim, onde é que tá aquela xícara? Tá lá no meu criado mudo, né? Gente, deixa eu tomar só uma aguinha. E a gente continua. Obrigada. Então eu não posso mais falar criado mudo, é na minha mesinha de cabeceira, tá certo? Agora pensa um ser humano como eu, 53 anos, que faz mais ou menos uns 5 anos que aprendeu que não pode ser criado mudo. Por quê? Porque o criado mudo pressupõe na história da humanidade aquele cara que ficava do lado, não podia abrir a boca e piriri e pororó, e também porque falar mudo pode ser pejorativo e papapá. Então, sim, temos muitas coisas que a gente precisa tomar cuidado com o politicamente correto. Só que o politicamente correto, às vezes, cria travas na gente, né? Cria muitas travas. Às vezes uma música, né, que tá falando alguma coisa, ela é extremamente ofensiva. Mas às vezes essa música, ela está falando de uma maneira até elogiosa, mas aquela expressão ela não pode mais ser usada. Então, o politicamente correto também é alguma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes nessa questão do que o outro pensa, do que o outro faz e do que ele pensa de mim, de como eu moldo a minha vida em função do outro, precisa tomar esse cuidado. Para que se a gente fosse ver bem, para eu me sentir ofendida, eu tinha que fazer todo um estudo com aquela pessoa, para que nós duas conversássemos profundamente para saber se de fato o que ela está falando, fazendo e pensando está relacionado ao que eu falei. Vamos começar de lá. Ao que eu pensei, ao que eu falei e ao que eu de fato consegui dizer, tá? Tem uma frase que ela é tão complicada que eu acho super difícil, entre o que eu penso, o que eu falo e o que realmente eu quis dizer.
entre o que você entende, o que você pensa e o que realmente você analisa disso tudo, existe um abismo que não cabe nem no tamanho da lente do celular. Caramba, só essa frase é um abismo muito grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões do politicamente correto também, para que a gente não peque pelo excesso, né? Para que a gente não peque pelo excesso. Eu vou contar uma coisa muito engraçada para vocês. Até meus 18 anos, foi quando eu entrei na faculdade, 18 para 19, faltavam uns meses para fazer 19, as mulheres todas tinham que casar virgem. Aí, quando era uma norma, nossa, uma regra. Aí eu entrei na faculdade e eu comecei a perceber que não podia mais ser virgem. Não pode? Não pode. E eu confesso que entrei na faculdade virgem, né? Então as minhas amigas me criticavam absurdamente. Não podia mais. Agora você imagina uma coisa. Não pode e pode. Tem que ser. É um horror, não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque e o que eu quero? Eu quero ou não quero iniciar minha vida sexual agora, ou depois do casamento, ou antes do casamento? Uma moça hoje de 20 e poucos anos, eu já atendi, eu sei o que eu tô falando. Muitas vezes ela é virgem, ela quer continuar virgem, e ela tem dificuldade, ela tem vergonha de dizer que nunca teve uma relação sexual. Para, mundo! Para! Cada um escolhe o seu momento em função da sua história de aprendizagem e não da história de aprendizagem do outro. Bom, é um assunto grande, Karina, não vou conseguir responder tudo, né? Oi, Vê, você também entrou, não tinha visto. Bruna Santana, sejam bem-vindas. Pessoal, já tá na hora da gente começar a finalizar, né? Escuta assertiva. Como fazer na correria do dia a dia? Que difícil, Karina, realmente. Bacana mesmo seus comentários. Essa escuta assertiva, o que é assertividade? É eu conseguir estar plenamente, né, ciente daquilo que me faz bem e que me faz mal, né? Então a assertividade é conseguir responder de uma maneira adequada. Só um exemplo para vocês entenderem é o seguinte: quando você compra uma coisa, então vamos supor que eu comprei esse controle remoto aqui, tá? E eu vi que ele veio com um rachadinho. Esse rachadinho até não atrapalha em nada aquilo que é a função dele. Mas se ele tá quebrado, esse rachadinho pode aumentar e pode expor a poeira dentro de toda a parte de eletricidade que tem lá dentro, tá? A assertividade, ela é o equilíbrio entre passividade e agressividade. Então eu vou falar primeiro desses dois pontos para vocês entenderem a assertividade, tá? O agressivo, ele pega e fala assim: porcaria de loja, eu comprei esse controle remoto aqui, ó, paguei, não tava nem na promoção, e ele veio trincado, né? Ofende o vendedor, faz aquele regaço na loja, ele é agressivo, tá? O passivo, ele vai ficar 23 anos e 2 meses olhando para aquele rachadinho. Aí ele vira e fala assim: não é nada, não precisa trocar. Ah, não, coitada da mocinha da loja, eu não vou até lá, não vou trocar. Não vou, mas ele vai ficar 23 anos e 2 meses olhando para aquele rachadinho que ele fala: puxa vida, podia ter ido trocar. O que é o assertivo? O assertivo pega lá a notinha, pega o seu controle remoto, vai à loja e diz: olha, gente, eu acabei de comprar, eu tô aqui com a notinha e ele veio trincado, eu queria comprar por um novo, tá? Então, essa assertividade, a escuta assertiva é exatamente o quê? Aconteceu alguma coisa, eu preciso ser assertiva. Vamos supor a Karina que falou da assertividade, da escuta assertiva. Se ela me falou alguma coisa e não me soou bem, eu me senti mal, eu me senti ofendida, eu vou virar e falar assim: Cá, o que você quis dizer? Porque quando você falou isso, Karina, eu me senti assim, eu me senti meio estranha, parecia que você estava querendo fazer alguma ironia, eu não tô legal. E aí a gente vê essa questão na correria do dia a dia, né? Dependendo se eu tô lá no consultório, já chega o cliente, eu já preciso atender e a Karina trabalha comigo, vamos supor, no mesmo consultório, não deu nem tempo da gente conversar, né? Então, a gente pode adiar isso, mas realmente não é muito fácil, é difícil. A Cris, poderíamos dizer que os movimentos sociais que tentam buscar a liberdade de ser acabam se perdendo e criando ainda mais amarras? Às vezes sim.
Às vezes sim, Cris. Às vezes a gente percebe que alguns movimentos sociais, eles acabam... Respondeu então, Karina, que bom. Então, às vezes, esses movimentos sociais, eles podem causar uma certa dificuldade. A gente tem que reconhecer, né? A gente tem que reconhecer o preto é negro, realmente ele é negro. A pessoa é idosa, ela é idosa. A pessoa é gorda, ela é gorda. A pessoa é magra, ela é magra. Eu preciso ver, essa xícara é branca? Sim, ela é branca. Só que eu não preciso também ficar cheia de amarras no sentido de não saber mais como fazer. Ai, meu Deus do céu, essa xícara é branca e eu não posso mais dizer branco, porque branco virou sinônimo de ofensivo. Então a gente tem que tomar cuidado também, né? Pra gente não encarar esses movimentos sociais como amarras. Agora, eles são válidos, sim. Precisamos de movimentos sociais para chamar a atenção das pessoas para aquilo que as pessoas sofrem, para aquilo que os representantes, os representados pelo movimento social sofrem, tá? Então, eles são importantes. Agora, requer que nós estejamos sempre fazendo essa atividade de compreensão da gente, de entender e assim por diante, tá certo? Bom, eu acho assim que o meu recado eu já dei, né? Eu até tinha falado no post que ia ser de 30 minutos, né? Nós já estamos com 51, caramba! Tô muito feliz, né? Fiquei muito feliz. Eu não pensei que fosse ter uma participação tão grande. E é isso que é importante. Nossa, eu tô super feliz por causa da opinião dos outros? Não, eu estou super feliz porque eu consegui dialogar. É isso que é gostoso. Por que eu adoro live? Por que eu adoro esse momento que a gente está vivendo no sentido de interatividade virtual, de interatividade das redes sociais? Eu uso as redes sociais para isso, tá? Eu uso para trocar ideia. As perguntas de vocês com certeza não terminaram aqui. Eu não acho que eu completei tudo que eu falei para a Cris, eu não acho que eu completei tudo que eu falei para a Karina, tudo que vocês perguntaram, Adriana Botarelli, eu não vou lembrar de todo mundo que perguntou, mas eu não vou conseguir terminar. E isso é gostoso, tá? Então, que bacana. A gente vê lives que tem 1000 pessoas assistindo, mas tem muita gente que tá arrumando a cozinha. Tá nem aí com a live, né? Tem muita gente que não faz pergunta. Então, o gostoso é o quê? O gostoso são vocês. O gostoso é esse bate e volta. E outra, eu tenho um histórico de professora, eu sou comunicadora, eu fui professora. Então, eu adoro isso, adoro bater papo, adoro estar junto, adoro pergunta. Sempre gostei muito mais de dar aula sobre uma pergunta do que chegar com a matéria pronta ali e enfiar a goela abaixo. Então, tem a ver comigo. Então, eu tô bem, tô satisfeita. Que bacana, que gostoso, que legal. Então, é isso que importa, tá? Eu estou machucando alguém? Não. Então, é exatamente isso que a gente tem que também avaliar. Lembra que eu falei agora há pouco de vida? O que é vida? É cuidar do outro, é ter empatia, compaixão. É saber que tem coisas que machucam. Então, terminando até dentro de uma coisa que a Karina falou pra mim, eu tenho que entender que eu também sou o outro de alguém. Então, eu posso ter mais cuidado. Agora, eu posso muito bem estar de mau humor e às vezes responder atravessado. E eu também tenho o direito de ir lá e dizer, olha, eu não tô legal, tá? Ah, Cris. É o Cris, poxa vida. Também o seu nome tá, parece que você quer dizer porra Cris, não sei, por Cris, por 4 Cris, então tá difícil. E nem de óculos eu consigo ver a sua fotinho aqui, Cris, bacana. E muito obrigada por você ter conseguido aproveitar. Eu agradeço o seu aproveitamento, tá bem? Desculpa, você devia ter falado logo no começo. Pessoal, eu não esgotei o assunto, tá? Eu quis muito falar para vocês sobre essa questão dos outros, mas eu não esgotei de forma alguma o assunto e nem sou eu a pessoa quem vai esgotar. Eu acho que todos nós, principalmente psicólogos, filósofos, sociólogos, somos todos responsáveis por trabalhar essas questões de como conseguir conviver e ser feliz em sociedade, sendo eu mesma conseguindo falar de vez em quando, conseguindo fazer as coisas que eu posso e principalmente fazendo o que eu gosto de fazer. Eu gosto, como nós falamos no começo, eu gosto de fazer dancinha na internet, no Instagram, faça. Ai, mas os outros eu tenho vergonha. O que é a vergonha, né? Sei lá, a vergonha é... O que é a vergonha, gente? Vamos responder?
Vamos pensar, por que você tem vergonha? Combinado? Michele, obrigada. Letícia, você entrou, eu vi que você entrou no finalzinho, tá? Mas eu acho que foi bem bacana as perguntas que o pessoal fez, acho que você vai gostar. E é isso daí, todos nós juntos vamos responder essas questões. Galerinha, muito obrigada por todos vocês que estiveram comigo até agora, né? Até hoje não, que estiveram comigo hoje até agora. Espero ter ajudado a dar pistas e levantar o quê? Questionamentos, tá bom? Não é resposta. Psicólogo, principalmente o psicoterapeuta, não é a pessoa que traz resposta e solução. Ele é aquele cara que ajuda você a questionar e aprender. Olê, que bacana. É isso mesmo, né? É isso mesmo. A gente aprende muito, né? A psicoterapia sempre é um momento bacana. Vou encerrar com dor no coração. Um beijo e um queijo para todos vocês. Deus abençoe. Se vocês gostaram, quiserem compartilhar com alguém que está precisando ouvir essas palavras, podem compartilhar, vai ficar também no meu YouTube, que tem o nome psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes. Bye bye, até mais, obrigada por tudo.